Sextou e hoje é o nosso primeiro bate-papo sobre a jornada do metabolismo saudável que a Pro está promovendo aqui no estúdio para auxiliar a gente com dicas, informações sobre o que a gente pode colocar na nossa rotina e melhorar a nossa saúde, não só a nossa, mas como a da nossa família, porque como eu contei para vocês, o bacana é a gente colocar esses hábitos na rotina da nossa casa. Vocês vão ver como muita coisa vai mudar. E como a gente tem que falar de mudança, é muito importante a nossa primeira tarefa ser concluída. Qual que foi a nossa primeira tarefa, Pro? Eu enviei lá no grupo para vocês uma planilha que é pra gente se autoconhecer. Através do autoconhecimento, a gente consegue, então, montar o nosso planejamento. Porque se eu perguntar para vocês assim, ó, igual tá lá na nossa planilha, ingestão de água durante o dia, ingestão de água durante a tarde e a noite, isso vai levar vocês a refletirem e pensarem na rotina de vocês, como que está sendo aquele dia. Então, por isso, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a gente organizar essa bagunça toda, né, e reequilibrar o que a gente está precisando. A proposta de estar aqui junto com vocês é, né, além da atividade física, que isso eu falo com vocês bastante no estúdio, mas conversar um pouco mais profundo sobre o porquê de algumas coisas. E assim, vocês conseguem analisar, quando escutarem alguma coisa, se aquilo faz sentido ou não. Por meio desse objetivo, né, de falarmos a circunferência abdominal, eu consigo entrar com vocês no assunto sobre intestino saudável, sobre mudanças metabólicas, consigo falar sobre as síndromes metabólicas, consigo falar sobre os hormônios, consigo falar sobre a água, parece que vai ser a Pro louca da água, mas eu vou explicar hoje, inclusive, para vocês a importância dessa água, e não só no aspecto físico, mas no aspecto, assim, de como ela pode transformar a nossa vida de uma forma muito simples, barata e fácil, que a gente tem acesso a ela o tempo todo. E se vocês verem lá na tarefa que eu enviei, vocês vão perceber que são duas folhas, né? Depois eu mostro a minha como ficou. Mas, aqui ó, são duas folhas. Na folhinha seguinte, a gente tem como um roteiro de como se planejar. Então, primeira coisa, planejamento, autoconhecimento, muito importante, principalmente para a nossa parte emocional, organizar essa parte. Se você quer realmente mudar, você precisa fazer coisas diferentes. Então, a mudança, ela vem quando a gente muda a forma do que a gente está fazendo continuamente. Né? Até existe uma frase famosa que diz: se você quer resultado diferente, você precisa fazer sim coisas diferentes, e nada como se planejar. O planejamento, ele ajuda, inclusive o seguinte: a gente vê o ponto onde a gente está, o ponto onde a gente quer chegar, se autoconhecer, saber quais são as nossas fraquezas, saber quais são as nossas habilidades para aquilo e criar uma estratégia quando as coisas não estiverem saindo do jeito que a gente quer. Criar um plano B para que você consiga colocar aquilo em prática. A motivação é o primeiro fator que faz a gente começar uma mudança. E a gente não vai acordar todos os dias motivados, né? A gente pode acordar feliz, tem que fazer, não vamos acordar, isso em qualquer área da nossa vida, a gente não vai acordar motivado 100%. Por isso que a gente precisa criar uma disciplina. E quando a gente cria disciplina, eu falo assim, né? Quando falta motivação, a gente usa a disciplina. Isso é uma frase também muito famosa, não vou me lembrar agora quem, porque existem várias diversificações dessa frase, mas faz todo sentido. Faltou motivação, se você tiver disciplina, ela te faz seguir em frente. A disciplina ajuda aquela nova transformação se tornar hábito. E quando vira um hábito, fica muito mais fácil a gente colocar na nossa rotina de uma forma muito tranquila. Então, por isso que essa primeira atividade é muito importante. Então, bora começar fazendo o seguinte, entendendo qual é a sua circunferência abdominal. Vocês vão ter que lembrar desses números aqui, ó. 88 para a mulher e 102 para o homem. Dentro da OMS, Organização Mundial de Saúde, os parâmetros entre 80 até 88, passando de 88 para a mulher, ele já começa a apontar alguns riscos. A circunferência abdominal, quando ela
está em desequilíbrio, ou seja, ela sai dos parâmetros que a gente percebe que são parâmetros saudáveis para o nosso corpo em relação ao seu peso, sua altura, ela já começa a nos apontar, a indicar que existem algumas mudanças metabólicas que podem acontecer no corpo daquela pessoa devido ao cúmulo da gordura visceral. Então, vocês aí de casa vão pensar o seguinte: as meninas, marquem esse número, 88. Esse é o número limite para que a gente observe a nossa circunferência abdominal e a partir de 88, o nosso corpo já pode apresentar algumas mudanças que interferem na nossa saúde. Então, para as meninas, para as mulheres, 88 é a circunferência, um limite para que isso comece a mudar. Para os homens, 102. Esse assim é o ponto assim, estou com 104, então vamos reduzir isso. E é assim que funciona, gente. Infelizmente, às vezes a gente acaba tratando só os sintomas e não a causa. Muitas das nossas doenças do corpo, os desequilíbrios do nosso corpo, eles são causados por gordura visceral. São as gorduras que começam a ficar entre os nossos órgãos e acabam atrapalhando todo o sistema harmônico que deve acontecer. Então, aí em casa, vocês vão fazer o seguinte, ó. Pega o seu centímetro e a gente vai agora ver a circunferência do nosso abdômen. Deixa eu levantar aqui do chão da câmera, ó. Seguinte, se vocês colocam a mãozinha aqui, aqui é a cintura, ó. Aqui é o nosso umbiguinho. Nós vamos fazer essa circunferência abaixo do umbigo e em cima do ossinho do nosso quadril. Então aqui eu tenho ossinho. Por quê? Se eu colocar o meu centímetro em cima do meu ossinho, ele já vai dar uma medida diferente, que às vezes o meu ossinho tá largo. Então, aqui, ó, abaixo do umbigo, em cima do ossinho, eu vou medir aqui, ó. No meu caso, eu tenho 7, 8 da minha circunferência abdominal. Vocês vão medir aí. Tati, é igual a medida da cintura? Não, gente, tem que ser um pouquinho abaixo do umbigo, porque a gente precisa pegar exatamente o lugarzinho onde demonstra maior circunferência do nosso corpo aí, né? Falando de abdômen, a maior circunferência do nosso corpo. Então, é um parâmetro para quem trabalha na área da saúde começar a compreender se estão acontecendo algumas mudanças de acordo com esse desequilíbrio que temos na gordura visceral. Mas como que se forma essa gordura visceral no nosso corpo? Ela tem algumas causas, né? Então, assim, o acúmulo dessa gordura entre as nossas vísceras, elas têm algumas causas. Essas causas geralmente estão relacionadas à ingestão de alimentos, principalmente alimentos industrializados, entre outros componentes que faz com que o nosso corpo vá devagarinho fazendo uma mudança metabólica, onde ele não entende mais que aquela gordura pode ser utilizada como fonte de energia e o nosso corpo começa a usar só a gordura que está entre o músculo e a nossa pele. Então, essa mudança metabólica, ela começa a acontecer de uma forma, é como se fosse um desequilíbrio, de uma forma bem sutil. E aos pouquinhos essa sutileza vai se tornando um grande problemão aí de equilíbrio para o nosso corpo. A boa notícia é que a gordura visceral, ela é uma gordura fácil de ser, né, usada como energia. A gente vai falar de sendo queima de gordura. Mas Tati, olha, se a gordura visceral é fácil de queimar, por que a gente não queima? Porque aí a gente precisa fazer algumas mudanças que o corpo lembre que é essa gordura que ele tem que acessar primeiro. É por isso que nos treinos, muitas vezes eu fico mudando e falando para vocês fazerem rápido de um, mais lento do outro. Isso organiza o nosso corpo. Faz inclusive a mudança de alguns hormônios no nosso corpo, que auxiliam para que o nosso metabolismo entenda, reconfigure e volte à sua forma original, porque o equilíbrio natural do nosso corpo é super inteligente. O equilíbrio natural é usar
a gordura como fonte de energia, deixar uma reserva estocada que não seja uma reserva que cause problemas para o nosso corpo. Só que quando isso começa a bagunçar, vocês imaginam assim, uma casa que começou a virar uma bagunça. Então quando a gente vai pegando coisa e vai colocando aqui, vai pegando coisa e vai colocando aqui, nosso guarda-roupa, na hora que eu preciso usar uma roupa, eu tenho um monte lá. Só que eu vou pegar sempre a que está de mais fácil acesso. E as outras são tão boas e tão bonitas quanto, mas por conta da minha organização, né, de não estar funcionando certinho, eu vou sempre pegar, acessar que está mais perto de mim. E isso é natural pra gente. Então, isso acontece com o nosso corpo também. Se uma coisa está bagunçada, a outra coisa vai ficando bagunçada e o nosso corpo acessa o que está mais fácil. É sobre isso que a gente vai, durante esses 4 meses, reorganizar e fazer com que o metabolismo dê um restart aí e volte a usar as coisas certas na hora certa. Ainda usando, né, o exemplo como se fosse uma casa, como se o nosso corpo fosse uma casa, quando a gente começa, né, então imagina assim, a casa tá toda bagunçada, a gente só tá acessando as coisas que estão mais próximas a gente, mesmo a gente sabendo que tem outras coisas que são tão lindas e boas quanto pra gente usar, mas por conta da nossa organização a gente não consegue chegar nelas. Eu decidi então que eu vou organizar isso, eu vou usar tudo que tem no meu corpo. O que a gente faz primeiro? Entrou na casa, primeira coisa é visualizar essa casa e montar um planejamento pra gente começar a entender o que é de onde. Primeiro a gente vai organizar para conseguir enxergar o chão. Aí nós vamos começar a limpar e organizar da base pro teto. A nossa base é a utilização da água e a água sendo consumida de uma forma que o corpo consiga se beneficiar mais por ela, né? Então assim, ai Tati, mas eu tomo água todo dia, eu tomo inclusive água quando eu acordo. Então eu vou contar uma coisa pra vocês. Água de manhã em jejum, ela é super importante. Vocês sabem disso porque eu vivo falando isso. Mas eu vou explicar o porquê que a água é super importante e qual é o melhor horário pra gente tomar água mesmo em jejum. Veja só, existe tudo dito um ritmo no nosso mundo, no nosso corpo, na natureza. O ritmo no nosso corpo, ele é cadenciado pelo nosso ciclo circadiano, que é um reloginho que tem, que o nosso corpo entende a hora que acorda, a hora que sente fome, a hora que vai dormir. O hormônio que faz a gente acordar, ele chama-se cortisol. Esse mesmo, o hormônio que a gente conhece como hormônio do estresse. Coitado, realmente ele é um hormônio que quando está em desequilíbrio e está muito lá em cima, ele é um problemão pra gente. Só que o nosso corpo, né, eu acredito assim que o nosso criador não colocou de sacanagem um hormônio só para atrapalhar a gente. Foi a gente que bagunçou ele, coitado. O hormônio tem que fazer a função dele, que é o quê? Estimular a gente para luta ou fuga. Então ele é o hormônio que acorda a gente, que faz a gente estar aceso, ativo, que mantém a gente acordado todo o tempo. Ele começa a despertar no nosso organismo logo quando é o nascer do sol. Ele tem o pico dele lá para as 9 horas da manhã, mas o cortisol começa a ser despertado pelo nosso corpo logo quando a gente abre os olhos. Então, quando a gente abre os olhos, consumir um copo de água nesse momento vai ajudar para que o nosso corpo ainda está fazendo aquela transição do sono, que depois eu conto para vocês sobre o hormônio do sono para o hormônio que está nos acordando. Então, nesse momento, abrir os olhinhos, sabe aquele que a gente fala, né, de ter um copo com água ao lado, é o nosso remédio? Exatamente isso. Abrir os olhinhos, gente. Sentou na cama, um copo de água. Essa água ela vai descer pelo nosso esôfago, vai passar pelo nosso sistema digestivo, vai ir no nosso intestino, vai começar a ser absorvido pelo intestino e vai chegar lá no cólon,
onde do cólon essa água que foi absorvida vai ir para o nosso sangue, juntar-se com plasma, levar vitamina, fazer toda a limpeza do nosso corpo. Então, se você acordar, levantar e correndo fazer xixi, já faz um cafezinho, ó o cortisol, já tá lá em cima, cortisol. A gente já despertou tanto esse cortisol que a água vai passar e não vai dar tempo dela fazer todo esse trabalho de absorção do jeito que seria antes, porque o cortisol está despertando e a gente está despertando o nosso corpo junto com ele e a água vai ser muito melhor aproveitada. Outra coisa muito interessante sobre a água é o seguinte: para quem quem é hipertenso, né, para quem tem a pressão já um pouquinho mais elevada, que está aí desregulada, beber água antes de tomar banho ajuda na nossa termorregularização. Então, existem estudos, depois se vocês quiserem eu vou colocando no Google Acadêmico, então tem muita coisa que sempre está chegando pra gente, a gente está lendo. Existem estudos, né, que demonstram que as pessoas que criam esse hábito de tomar água antes de tomar banho, a água equilibra ali a temperatura do nosso corpo e ajuda nessa circulação do sangue. Então isso é muito bacana. Outra coisa que vocês podem incluir aí no seu dia, já nessa que vocês vão fazer a meta da água, né, de tomar água antes de dormir. A água antes de dormir, aí vocês já vão pensar assim, nossa, mas aí eu vou fazer xixi. Calma, Brasil, calma que eu vou explicar. Então tudo é um hábito e costume do nosso corpo. Tomar um copo com água antes de ir deitar, a gente já hidrata e nutre o nosso corpo, porque durante a noite é o sistema de higiene do nosso corpo. É onde que o nosso metabolismo faz toda a higienização. Ele faz essa parte de limpeza mais profunda do corpo. Ele regenera os músculos, por isso que o descanso é importante para quem faz atividade física. Ele regenera os músculos, ele limpa os resíduos, ele vai fazendo toda essa limpeza, né? É a hora da higienização do nosso corpo. Se eu dou para ele água nesse momento, porque imagina, né? A gente fica no mínimo 7, 8 horas dormindo sem tomar água. Então, antes de dormir, eu tomar um copo de água, eu vou me manter hidratada durante a noite. O meu corpo vai trabalhar muito melhor, porque a água ajuda muito o nosso corpo a trabalhar. Por isso que o nosso corpo, pra vocês terem uma ideia, no sangue é 90% água, que é o plasma da gente. Então, né, vai ajudar o sangue, vai ajudar a circulação, vai hidratar o intestino e na hora que a gente acordar, ao invés de ter feito uma limpeza a seco no nosso corpo, a gente vai ter uma limpeza muito mais eficiente, muito mais hidratada. Então, olha só, se vocês já colocarem isso, ó, acordou, toma água. Vai tomar banho, toma água. Antes de dormir, toma água. Nossa, pra quem sempre esquece de tomar água, já vai tomar aí no mínimo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 600 ml de água. Tati, mas e a questão do xixi? Olha só, quando a gente toma água, nosso corpinho, ele funciona em média assim, de meia hora a 1 hora para expelir aquela água, fazer o xixi, né? Daquela água que a gente tomou. E aos pouquinhos a gente vai se adaptando a isso. Então assim, como já faz bastante tempo que eu tenho esse hábito de tomar pelo menos essas 3 águas aí, eu sempre tomo de verdade, à noite o meu corpo ele já aprendeu a lidar com isso. Então o meu copo de água da noite, ele não atrapalha mais o meu sono. Mas isso é o quê? É um treino pra gente, tá bom? Treinem, tomem só um golinho de água, treinem que vai fazer toda a diferença. Então, na hora que vocês forem lá, né, perceberam na planilha de vocês que a ingestão de água, ela pode melhorar, existe uma conta básica pra gente fazer, que é o seguinte: 35 ml de água por quilo do nosso corpo. Isso é uma média, tá? Que a gente consegue fazer assim. Então, geralmente 35 para os homens e 30 para as mulheres.
Então eu pego o meu peso, por exemplo, eu tenho 57 quilos, vocês viram lá na minha avaliação. Eu fiz o cálculo da 1 litro, 900, 2 litros de água. Esses 2 litros de água do meu corpo não pode contar com chá, tá bom? Não pode contar com outras coisas que a gente toma durante o dia. Esses 2 litros, eu fiz uma programação assim pra mim, ó. Tá vendo essa garrafinha? Ela tem 500 ml. E ela, pra mim, ela é super fácil de beber. Eu deixo ela, eu vou tomando. Então, eu tenho que tomar 4 dessas durante o dia. E se ela estiver sempre perto de mim, eu acabo bebendo mesmo. Ó, hoje, tô na hora do almoço. Eu já tomei 2. Ou seja, tomar 2 agora, depois do almoço até a noite, pra mim é fácil. Ainda vão ter os outros líquidos que eu vou tomar, o meu chá. Enfim, é hidratar-se, gente. Entender a importância dessa hidratação. Quando a gente hidrata, além desse sistema, né, de limpeza do nosso corpo funcionar muito melhor e com mais eficiência, tirando as toxinas do nosso corpo, limpando o fígado, rim. Além de tudo isso, eu consigo ir mudando aos pouquinhos a questão do meu intestino. E o nosso intestino, ele é super importante, ele tem coligação com o nosso cérebro, com a parte hormonal da gente. Então nada adianta eu ensinar para vocês, ensinar não, né? Bater um papo aqui com vocês, se a gente não começar pela água. Por isso que eu vou bater nessa tecla. Água, água, água. Vocês façam o planejamento de vocês, façam o cálculo, meninas, 30 ml de água vezes o quilo do seu corpo. Meninos, 35 ml de água vezes o quilo do seu corpo. Eu tô pegando as informações mundiais aí, né, da Organização Mundial de Saúde, que recomenda o que a gente faça, porque tem que existir um equilíbrio também nessa ingestão de água, porque existe um fenômeno também chamado de intoxicação por água, que depois eu conto um pouco mais pra vocês, é quando a gente toma água demasiado. Tudo é equilíbrio no nosso corpo e na nossa vida. Tomou muita água, tem gente que começa a se sentir letárgico, sem potência muscular, enfim, isso é água demais. E a água de menos também causa os mesmos sintomas, então a gente precisa se organizar. No próximo bate-papo, eu vou mostrar para vocês como vocês vão ver no exame de sangue de vocês, ali a capa do livro da gente, né? O exame de sangue, ele é muito legal, ele conta um monte de coisa que está acontecendo no nosso corpo. Inclusive, a questão da gente, dá até a gente saber se tem parasitas, se tá faltando alguma vitamina, só no exame de sangue simples. E eu vou mostrar para vocês, em relação à quantidade de água no exame de sangue, para vocês entenderem como fazer com que esse sangue flua mais perfeitamente aí no corpinho de vocês e que melhore a sua saúde. Porque imagina que o nosso corpo, ele tem, né, todas as veias e artérias, eles são rios por onde passam, né, o nosso sistema de irrigação do corpo. Imagina um rio poluidaço, com pouca água e com muita sujeira. Vocês acham que ele vai conseguir fluir e seguir o seu rumo tranquilamente? Não consegue. Ele fica um rio sujo, uma água grossa, barrenta. Agora, se a gente tem as sujeirinhas do nosso dia a dia e água suficiente para levar, para fazer esse transporte, né, e eliminar isso, a gente já tem mais do que meio caminho andado. Então, de novo batendo na tecla. Água, faça o seu cronograma, faça o seu planejamento, comece, entenda o quanto de água, uma média básica, vocês precisam tomar. Planejem como vocês vão fazer isso, organizem isso essa semana, tá? Conversem comigo. Tati, mas você não vai falar água com nada? Água, gente, água pura. Depois a gente bate papo sobre água ionizada, água com limão. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos falar do que a gente tem na mão de fácil acesso? Água. Legal? Água é o primeiro passo pra gente organizar tudo isso. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar um pouco mais sobre o hormônio para vocês. Água antes de dormir, a gente tomou, ela vai limpar. Qual é o hormônio que começa a fazer o nosso trabalho da noite? Começou a escurecer, lá por umas 8 horas já começa a vir esse hormônio,
dando uma cutucada ali no metabolismo, falando, ó, mudou de turno, hein? Mudou. Qual que é o hormônio que vem? A melatonina. Então a gente já começa ali. O natural é o nosso corpo anoitecer junto com a noite, mas isso não acontece mais porque as nossas noites são muito iluminadas, na verdade, a nossa cidade é muito clara, enfim. Então já é difícil fazer essa troca. Então vocês imaginam que a melatonina fala, ó, tá escurecendo. Cortisol fala, não, ainda tô vendo luz. Aí fica, não, tá escurecendo, cortisol, tô vendo luz. Então a melatonina, hormônio da noite, cortisol, hormônio do dia. O nosso dia tá super claro, a noite tá clara, fica essa bagunça acontecendo neles aí. A água vai ajudar, então se a gente criar o hábito, tomou água, o corpinho fala, nossa, a última água do dia, vamos dormir, vai ajudar inclusive nessa liberação, nessa organização da melatonina. Então assim, lembra quando eu perguntei lá sobre higiene mental? Gente, apaga as luzes na hora de dormir, desliga celular, deixa o seu quarto escurinho, faz tudo aquilo que vocês já sabem que é importante na hora de dormir, faz o ritual da noite, toma um banho quente, ajuda o hormônio do teu corpo, ajuda a melatonina a entender, coitada, que tá de noite de verdade, e faz esse cortisol ir descansar, porque lembra que eu falei que o desequilíbrio dele, que é o problema, o cortisol é o hormônio do estresse, porque o desequilíbrio dele é o problema. E o que acontece? A gente vive num mundo estressante, cheio de poluentes, cheio de barulho, cheio de luz. Então o cortisol, que era para andar aqui, ó, ele fica assim, ó, sobe e desce e vira essa bagunça. E quando ele está bagunçado ou demasiado na gente, vocês vão acreditar, ele causa o acúmulo da gordura visceral. Olha como uma coisa se gruda na outra. Então, cada vez que a gente se encontrar aqui, eu vou pegar um ponto, retirar dessa bagunça toda um ponto específico e a gente vai falar sobre aquilo. Então, preparem-se, porque a gente vai ter um bate-papo só sobre hormônio, como vocês vão conseguir organizar isso de uma forma mais natural. Nós vamos ter o bate-papo sobre o nosso intestino, como a gente vai fazer ele funcionar de uma forma mais natural. Vamos ter um bate-papo sobre a gordura visceral, sobre a pressão arterial, vamos ter bate-papo sobre colesterol, dores, principalmente as dores inflamatórias, questão do músculo, testosterona, hormônios femininos, menopausa. A gente vai conversar sobre tudo isso aos pouquinhos. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu vou falar mais uma vez para vocês. Façam o planejamento, porque é por aqui que tudo vai começar. Organizem a ingestão de água. Coloquem isso na rotina de vocês que vocês já vão mudar. Se vocês começarem a tomar água certinho, vocês vão ver que a primeira mudança vai ser na circunferência do abdômen. Tudo vai começar a mudar. Pele, não é mágico. Eu tomei um dia e não aconteceu nada. Que bom, né? Que seu corpo não é doido, que um dia ele consegue mudar dramaticamente. Pelo menos 7 dias, para vocês verem a primeira mudança. Acreditem no processo. Acreditem no processo. Vale a pena. E é fácil. É só se organizar. E lembrando de saindo um pouco dessa parte de fisiologia, lembrando que a água é a fonte da vida. A água, ela tem um estudo muito famoso que eu esqueci agora o nome do senhor que fez esse estudo, vocês me desculpem, mas eu vou procurar, coloco até o link do vídeo aqui, que eles observaram as células da água e colocaram músicas tranquilas e músicas clássicas para essas células e observaram a mudança delas. Depois colocaram músicas com outras vibrações mais pesadas. A célula da água reagiu de outra forma. Palavras boas e bonitas fizeram as células da água formarem, se modificarem, formarem outros desenhos. Palavras feias, grosseiras, palavrões fizeram a célula da água mudar para outras formas. Isso mostrou como a vibração, ondas vibracionais conseguem interferir em outros campos,
Então, essa é uma demonstração de como ela interfere no campo da água. E nós somos 70% ou mais formados de água. Então, quando eu perguntei lá o quanto carinhoso você está sendo com você, o quanto gentil você está sendo com você, lembre disso. A água do seu corpo está reagindo quando você fica nervoso, quando você fala palavrão, quando você fala coisas ruins pra você. A água do seu corpo, em vez de estar lá toda bonitinha e harmoniosa, começa a ficar toda modificada. Isso faz diferença. Por isso que a palavra, né, quando a gente fala, né, palavra tem poder, e ela tem poder mesmo, é a mudança da nossa mente, a mudança do nosso corpo. Então vamos entender de uma forma mais palpável, né? Lembrem-se da água. Eu vou colocar para vocês assistirem aqui esse vídeo do YouTube, que eu acho que isso impacta muito a gente. E quando vocês forem tomar água, gente, tomem com felicidade, agradeça. Oi, água, agradeça. Agradeça com bastante felicidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que já chegou mais uma pessoinha. E hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso. Observem, agradeçam a água, agradeçam o lugar que vocês estão. Quando for tomar água, mesmo se você estiver com raiva, você fala, opa, raiva não, alegria. E bebam bastante água, que esse vai ser o começo de tudo. E a gente se encontra no próximo vídeo, no nosso próximo bate-papo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau. Tchau, turminha, eu vou dar aula. Beijo, beijo, beijo.